Agora que eu já defini como é a configuração, a gente vai ter que definir agora qual é o processo de fresagem que vai ser utilizado. Então, a gente aqui vai ter uma série de processos de fresagem diferentes. Por exemplo, aqui para a superfície 3D, tem paralelo, elevação, tem rampa, tem uma grande quantidade. Porém, eu vou fazer uma 2D. Por que eu vou escolher a 2D? Porque a superfície que eu vou fazer a fresagem é uma superfície que está toda contida no mesmo plano. Se ela tivesse contida em mais de um plano, se ela tivesse alguma elevação, aí sim nós teríamos diferentes formas de fazer usinagens tridimensionais para poder realizar. Mas aqui será uma usinagem 2D. Que tipo? Eu tenho aqui faceamento, ranhuras, tem muitas coisas que podem ser realizadas. Como eu tenho aqui um rebaixo e todo ele está todo num nível só, o que eu vou fazer é uma cavidade 2D. Então eu venho aqui em cavidade 2D, clico e agora a gente vai começar a dar as informações necessárias para essa cavidade. Primeira coisa, seleção de ferramentas. Que ferramenta eu vou selecionar? O Fusion disponibiliza um grande banco de dados, já que me dá acesso a várias ferramentas. Aqui, ó, ferramentas de fresamento no sistema métrico, ferramentas de fresamento no sistema de polegada, que não está apresentando porque eu não adicionei essa biblioteca, é só clicar aqui que ele vai adicionar, mas aqui é do sistema métrico. Eu vou apresentar como adicionar uma ferramenta posteriormente. E agora eu vou trabalhar com uma ferramenta que eu mesmo já adicionei antes. Você adiciona a ferramenta caso não tenha alguma já no sistema que seja a que você vai utilizar. Né? Então, adicionei essa ferramenta aqui e selecionei. Essa ferramenta eu já botei nas opções dela que ela não utiliza um sistema de refrigeração. Mas caso você tenha uma opção, queira utilizar, tem aqui uma série de sistemas de refrigeração. Uma coisa que é importante saber é que o Fusion ele coloca ali, fornece muitas e muitas funções. Porque ele funciona, quando a gente viu lá, né, a quantidade de tipos de máquinas, ferramentas diferentes que a gente pode utilizar por meio dele, são muito grandes. Então ele tem muita função, porque tem muitos tipos de ferramentas diferentes. Então vou ter muitas funcionalidades que a gente não vai precisar mexer. Definindo a ferramenta, a gente vai definir agora o RPM, a velocidade desse corte. E aqui, essas características do corte, esses parâmetros de corte, a gente vai definir de acordo com o material que a gente está usinando, a geometria dessa ferramenta e o material também dessa ferramenta. Então, a partir daí, a gente vai mexer. E algumas dessas definições já envolvem outras. Por exemplo, se eu botar aqui 0, olha, ele já invalidou essa e essa daqui. Por quê? Essas daqui são coisas, o avanço axial, velocidade de avanço axial, o avanço do mergulho por revolução, são características que são definidas baseadas na velocidade que você está utilizando. Se você for nas configurações, você consegue mexer até em que cálculo está sendo realizado para que essas definições sejam feitas. E como isso aqui vai variar de acordo com o processo de usinagem, qual é a ferramenta de usinagem que você está utilizando, o material dela e o material a ser usinado, eu não vou aqui tentar dar uma regrinha de como definir. Isso vai variar de acordo com as suas necessidades. Beleza, definir essa parte, eu vou aqui e vou selecionar qual é a cavidade que eu vou fazer. Eu vou escolher só esse U aqui. Escolher esse U é a cavidade com que eu pretendo realizar uma usinagem. Tendo definido, aqui ele tem algumas definições, da altura, se a gente colocar aqui, ele mostra altura de retração, altura de avanço, ele explica o que é cada coisa aqui, que eu não vou mexer, eu acredito que você só precisa mexer nisso aqui se você quiser fazer uma usinagem, tem muitas cavidades, você quer que ele suba menos, porque toda vez ele sobe muito, está perdendo muito tempo, coisa do tipo. Existe uma série, sei lá, as dificuldades que você vai ter, que você vai precisar mexer nisso aqui, mas o primordial que ele coloca inicialmente é uma ótima configuração para testes. Cliquei aqui e aqui eu vou escolher algumas coisas, por exemplo, bloco a ser deixado. Eu não estou utilizando o sistema de blocos, né? Então eu não vou usar essa função aqui não. Aqui tem a tolerância que você vai usar nos passos, compensação lateral, se você ali, se você tem um sentido de rotação e o sentido que você vai passar sobre vai realizar a usinagem, né? Então você pode ter uma compensação lateral de acordo com essa necessidade, por fogos, por tudo isso. Tudo isso você consegue determinar. Uma coisa que eu quero ativar aqui é a passagem múltipla. Por quê? Porque eu estou fazendo, por exemplo, uma cavidade 2D de 2 milímetros de profundidade. Eu posso não querer, dependendo das propriedades físicas do meu material e da velocidade também que eu quero de avanço desse meu sistema, desse meu momento de usinagem, dessa minha fresagem, eu posso não querer fazer um rebaixo de 2 milímetros de uma vez só.
que ele vai descer 2 milímetros e andar 2 milímetros sobre o material. Eu sei que isso vai gerar uma tensão axial muito maior. Axial não, esqueci a palavra. Mas vai gerar uma tensão perpendicular à ferramenta muito grande. Então, eu posso aqui colocar que ele vai descer de 0,25 milímetros, por exemplo. Como ele vai descer 2 milímetros, se eu colocar de 0,25 em 0,25, ele vai mover, ele vai fazer 8 vezes o tipo de movimento que eu quero. E como é um MDF, que eu estou usando aqui, MDF não, é um compensado de madeira, que é um material sem muita resistência, tá bom 5 milímetros, ou meio milímetro, né, 0,5, e aí ele vai precisar fazer 4 vezes o movimento para poder fazer esse desenho. Aqui eu defino algumas outras coisas, mas é basicamente isso. A próxima parte eu vou definir aqui, ó, vincular aproximações e transições. Eu também posso definir aqui no sistema de rampa, o tipo de rampa. Eu vou tirar a helicoidal e vou botar uma entrada axial, porque é o tipo se eu colocar aqui em cima, ele vai explicar novamente, né, como sempre, é a forma como ele vai descer sobre o material. Eu quero que ele desça com uma entrada axial, que ele desça de forma linear e não fazendo um movimento axial. Então, tendo definido tudo isso, eu vou dar um OK aqui e ele vai formar assim o meu processo de usinagem. Deixa eu só ver aqui de salvar. Que salvei, pronto. Ó, ele deu um visto aqui e um visto aqui. Então, ele cadastrou com êxito esse processo de usinagem aqui. Por que eu não fiz o F junto? Porque eu quero mostrar como é que você adiciona um outro processo para ter mais de um aqui, para quando for mandar para o GS mostrar como é que eu comando apenas um dos processos de usinagens que estão dentro dessa configuração, os dois, ou mando a configuração toda por completo. Mas eu mostro isso já já. Basicamente, é isso que eu queria mostrar. Uma coisa interessante que eu posso ver aqui, ó, eu posso clicar em simular. De acordo com as pré-definições que eu fiz, aqui eu controlo a velocidade, né, da simulação, mas eu vou dar um OK aqui e ele vai mostrar como é que ele vai fazer esse processo. Deixa eu ver se eu coloco mais lento para que a gente veja tudo direitinho do início. Deixa eu voltar. Pronto. OK. Lento demais. Deixa eu acelerar um pouquinho. Mais um pouquinho, pronto. Aqui ele está mostrando o que é que ele pretende fazer. Ele vai começar pela base do U. E aí ele vai fazendo. E ele vai mostrar, pouco a pouco, todo o processo que vai ser realizado nesse processo de usinagem. E como é que ele vai ficar no fim. Deixa eu acelerar aqui. Pronto. E aí ele vai mostrando como é que vai ficar. Deixa eu fechar a simulação. Sair da simulação. Pronto. E é basicamente assim que eu cadastro um determinado processo. Uma determinada processo de usinagem. Né? Eu quero um outro ali, eu quero fazer uma outra cavidade. Eu poderia ter feito não um F, poderia ter feito alguma outra coisa aqui, fazer um chanfro. Aí eu adiciono um outro tipo de processo de usinagem, né? Mas aqui, vamos lá, cavidade 2D mesmo. Cliquei, cavidade 2D, ele vai abrir uma outra aqui, exato. E eu vou novamente selecionar. Ele já selecionou qual era a ferramenta que eu já tinha selecionado. Deixou ela mesmo. Se eu colocar uma outra ferramenta, vai ter um momento do código que ele vai ter que dar pausa para a gente fazer a troca dessa ferramenta. Eu vou deixar basicamente as mesmas coisas aqui, só vou escolher uma cavidade diferente. Deixa eu ver aqui. Um bloco a ser deixado não, múltiplas sim. Eu vou botar aqui 0,5 de novo. Helicoidal não. Entrada axial. Confirmar aqui. Ok, pronto. Gerou um outro processo. Ele vai carregar para ver se está tudo ok. Se não tem nenhum erro no processo. Acredito que eu não esqueci de nada. Deixa ele carregar. Deixa eu clicar aqui em salvar. Pronto. Deu certo. Então, assim eu cadastrei 2 processos de usinagem, os 2 foram cavidade 2D, né? Que ele vai realizar. Ele vai realizar o primeiro, depois que ele terminar, ó, aqui, ó, quando eu clico, dá para ver. Ele vai entrar por aqui, fazer todo o movimento que precisa e sair por aqui. Depois ele vai posicionar em cima desse outro aqui e vai fazer o outro. E novamente percebam, acho que eu coloquei um sistema de camadas, tá vendo? Ó? A mesma curva, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Isso quer dizer que ele vai descer 4 vezes para fazer a superfície. Aqui ficou bem nítido para a gente perceber. Ó. Ele vai vir com a fresa, primeiro vai fazer a primeira camada toda, depois ele vai, quando ele chegar aqui, ó, aqui dá para a gente ver melhor. Quando ele chegar, ele desce mais um pouco
e faz a próxima. Depois ele desce mais um pouco e faz a próxima. E ao todo ele faz esse movimento de descida 4 vezes, fazendo assim toda a superfície, todo o contorno que a gente precisa. E assim está feito aqui. Cadastrei 2 processos de usinagem para esse determinado, para a produção dessa geometria aqui que eu fiz.